Porteira aberta aqui no Rodeio das Lives, eu sou o René Moreno, seja bem-vindo e bem-vinda. Hoje nós vamos falar com Carol Braga. O título hoje do nosso bate-papo é Livros, Pra Que Te Quero? Ela é do Instagram Conversa de Quintal. Vamos entender essa visão que a Carol tem sobre a leitura, sobre os livros. É uma apaixonada pela literatura, é uma apaixonada pela educação. Enfim, ela ama o que faz e tem um projeto maravilhoso. E vamos entender essa dinâmica nesse mundo de tecnologias, onde os livros estão tendo, sim, cada vez mais espaço, estão tendo essa penetração. E cada vez mais apaixonantes pelo Brasil afora, nessa quesito dos livros. Ela está chegando. Se você gosta do conteúdo aqui do canal Peoncast, apoia os nossos afiliados ali na bio. Você comprando na Magazine Luiza, você tem acesso aos produtos que a Magazine Luiza tem, a Magazine Educar, e todas as comissões tirando impostos são destinados a escolas públicas na construção de material para didática. E também tem o link da Vacana com a Carol, e vamos bater esse papo muito agradável sobre livros. Pra que te quero? E seja bem-vindo e bem-vinda. Carol! Oi! Seja bem-vinda. Obrigada! Bom dia! Bom dia, que coisa boa te receber aqui. Faz tempo que a gente está combinando para sair essa prosa, agora deu certo, né? Viu? Ou mulher com agenda apertada que é sua, hein, filha? Eita, eu não, é nossas agendas aí que não estavam batendo. Verdade. Essa agenda em pandemia, né, sem rede de apoio, isso daí fica complicado mesmo, né? Ontem eu estava vendo o trabalho lindo que você estava fazendo com seu filho, né? Acompanhei os seus stories, que coisa fofa. Ah, nós estamos aqui na peleja, né? Aprendendo a viver nesses novos tempos. Fabuloso, fabuloso. Carol, seja bem-vinda. Você fala de que cidade? Eu estou em Campinas. Eu falo que eu sou uma mineira radicada em Campinas. Já estou aqui há mais de 15 anos. Já virei campineira de coração. Fabuloso. Você veio de onde, Minas? Eu sou nascida em Muzambinho, no sul de Mozambique. Minas, mas eu só nasci lá. E depois eu fui criada em Guaxupé, que é uma cidadezinha ali do lado, né? 20 quilômetros. Sim. E depois saí de Guaxupé para vir estudar. Aí fiquei aqui em Campinas, conheci marido e nunca mais voltei. Fabuloso. Carol, conta pra gente um pouquinho. Quem é a Carol? De onde ela veio? Onde está? Pra onde vai? Conta Onde vive, o que come. o que come, o que bebe, o que respirou hoje. E a gente entra no tema que você também tem esse projeto maravilhoso, que é a Conversa de Quintal, né? E o tema basicamente, vou falar assim, eu acho extremamente atual, que é Livros Porque Eu Te Quero, numa época tão tecnológica como nós estamos e precisamos dos livros. Então seja bem-vindo, o chapéu é seu, arrebenta. Eita, obrigada. Eita, eu sou da terra lá da terra do peão, né? Do rodeio, né? Guaxupé é super famoso lá, né? A Super, Expo Agro. algumas vezes eu fui para lá. Algumas vezes. É uma festa muito famosa, né? Bom, eu sou a Carol, sou pedagoga de formação. Hoje em dia não estou mais na sala de aula, né? Saí da sala de aula para empreender no Conversa de Quintal. E com a minha experiência aí desses anos todos de sala de aula, eu digo que eu acabei virando uma cuidadora de crianças internas, né? Mais do que de crianças pequenas, também cuido de crianças grandes agora, né? Opa, desculpa que meu negócio aqui caiu. Tranquilo. Então, estamos hoje aí no Conversa de Quintal, resgatando a criança interna que habita dentro desse adulto através dos livros para a infância, né, das artes e do contato com a natureza. O nosso quintal é um espaço físico assim muito gostoso. Infelizmente está fechado por conta aí dessa pandemia, mas é um espaço onde a gente busca resgatar essa criança interna, porque a gente acredita que para educar o outro é preciso antes educar a si mesmo, né? É preciso estar conectado com a sua criança interna para então se relacionar e nutrir a relação, né, com a criança que você educa de forma mais afetiva e criativa. E as ferramentas que a gente usa para isso são os livros ilustrados, né? Como eu disse, as artes e a natureza. São 3 ferramentas aí potentes. Artes, natureza. Oi? Cortou. Você disse a arte e a natureza. E os livros, né? A Livros, literatura. ok.
Ô, Carol, que momento que você percebeu que você precisava dar esse passo, fazer essa conversa de quintal, essa conexão? Houve algum momento, um processo na sua vida ou na vida de alguém próximo de você, seus filhos, sei lá, que você percebeu, cara, eu preciso avançar uma casinha, eu preciso me dedicar em outras coisas para conectar essa coisa da criança, essa coisa de eu entender quem sou eu para depois poder levar isso adiante. O que aconteceu nesse Sim. processo? Olha, o meu encontro com os livros ilustrados, com os livros para infância, aconteceu na vida adulta e foi muito transformador, né? Eu caí lá no curso de pedagogia sem querer querendo, né? Então não era um curso que eu queria fazer. Eu digo que não fui eu que escolhi a pedagogia, foi a pedagogia que me escolheu. E Perfeito. eu queria muito voltar para o curso que eu já tinha feito antes, que era publicidade. E nessa, né, de ficar cada hora pingando num curso diferente, acabei encontrando uma professora que me apresentou esse universo dos livros infantis. E foi aí que eu me apaixonei pela pedagogia, pela educação e descobri que eu queria viver só disso. Foi um reencontro muito potente com a minha criança interna e foi aí que eu descobri que livros infantis são feitos para crianças, mas não somente para elas, né? Tem muito livro infantil que todo adulto merece ler. Eu separei alguns aqui, se der tempo a gente lê alguma coisa. Pode ler algum pedacinho agora, já para a gente fazer uma abertura assim, do jeito que Sim. tem que ser. Fica à vontade. E então foi assim, o primeiro momento em que eu me encontrei com os livros ilustrados e que eu falei, puxa, eu quero viver disso algum dia, quero viver só dos livros, né? E anos mais tarde, quando nasceu Conversa de Quintal, né? Depois que meu filho nasceu, eu ressignifiquei de novo o meu olhar para os livros, porque aí eu tinha aquela visão de professora que lia para seus alunos e depois era o olhar da mãe que lia para o seu filho, né? E aí eu fui percebendo que eram papéis diferentes. O que eu fazia para formar leitores na sala de aula não necessariamente funcionava com meu filho. Então foi quando ele tinha 1 ano, né? O Miguel hoje tem 6, que eu comecei a estudar mais profundamente o livro ilustrado. E foi quando então eu comecei a fazer o Conversa de Quintal com esse olhar de ressignificar mesmo o porquê a gente se relaciona com os livros, que é o nome dessa live hoje, né? Livros para que te quero. A gente tem uma crença, né, de achar que a gente precisa dos livros para despertar criatividade, para mil coisas que realmente são verdadeiras, mas a gente se esquece do principal motivo por que a gente deveria querer um livro, que é não ter motivo nenhum, né? A gente tem que ler por fruição, para tomar posse desse momento, para sentir só. Né? Eu digo que literatura é afeto, o que forma leitor é muito mais do que o objeto, o livro, mas é o colo de quem lê, é a voz de quem empresta, né, para dar vida aos personagens. Então as histórias vão entrando na gente feito carinho, é isso que forma leitor e é para isso que a gente deveria querer os livros na nossa vida. Por que no processo da nossa educação familiar, escolar, a gente criou esse conceito que livro é só para aprender? Porque não é uma coisa, né? Não é uma pessoa ou duas que falam sobre isso, é um conceito, Sim. né? Tipo, você vai ler. E outra coisa que eu queria ouvir você, que você numa outra conversa tinha dito que livro não tem idade. E depois eu quero falar com vocês sobre por que as pessoas proíbem a gente de riscar os livros, de pintar o livro ou levar o livro para lá e para cá no quintal, né? Não pode, tem que ficar no lugar limpo, arrumado. Quem proíbe? Quem proíbe? Você quer a lista? Isso daí é uma coisa muito cultural, né? É engraçado porque, primeiro, livro para todas as idades, porque é como eu tô te falando, eu adulta me encontrei com os livros infantis, então, se ele tivesse uma classificação etária, talvez eu estivesse fora dela, né? Então, eu acho que a classificação etária, ela limita muito as nossas escolhas. Eu acho que depende muito mais da experiência de cada leitor do que da idade. Para definir se um livro é adequado ou não, né, é preferível a gente saber o que aquele leitor gosta. Né? Eu acho um erro as bibliotecas colocarem lá livros de 0 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9. De repente, uma criança de 9 está interessada no de 3, a de 3 está vendo o irmão mais velho ler um livro maior e ela quer folhear. É claro que ela não vai ler, mas ela está experimentando, né? Comportamento leitor se ensina. Então, eu acho muito limitante. É claro que a classificação etária ela vai nos orientar, né? Quem não tem muita intimidade com os livros, então é um começo. Mas depois é sempre melhor se basear aí na experiência de leitura do que na idade.
É, eu vejo assim, quando eu frequentava mais as escolas, né, no papel de escritor, aí eu via que muitas professores falando assim, ah lá, fez orelha no caderno, fica rabiscando. Eu vi professores na minha frente, meio que dando essa bronca na criança, na minha frente, como escritor ali visitando. Eu senti uma dor no coração, porque se você não pode rabiscar o seu melhor amigo, né, ter o seu melhor amigo ali por perto, como que você vai pegar gosto por ele se ele não está nas melhores horas, nos melhores momentos da sua vida, né, circulando? Como que você vê isso? E aí, ao invés de formar leitor, a gente afasta a criança do livro, né? Porque, Exato. poxa vida, eu nunca posso me relacionar com esse objeto. Toda vez que eu pego nesse objeto, né? Alguém vem me dar uma bronca, não rasga, né? Então, assim, livro na mão de leitor é diferente de um livro na estante, né? Então, muito mais vale um livro rasgado, amassado, babado, mordido, na mão de um leitor cumprindo seu papel, do que na estante, bonito, né? Sem nenhuma função. Não tá servindo para nada, né? E isso a gente também ensina, né, Renê? Eu acho que quando a gente coloca um livro na mão, óbvio que a criança vai esgotar aquela curiosidade, né? Levando na boca, mordendo, né? Depois, quando cresce, amassando. E claro que isso faz parte do papel do adulto mediador de leitura, ensinar. Né? Então, não é Perfeito. assim, não recriminando, mas ensinando, né? Vamos cuidar desse livro, que daí a gente vai ter ele por bastante tempo, então cuidado para não amassar. Mas se rasgou, vamos colar junto, vamos aqui pegar um durex, né? Vamos consertar. Muitas vezes, quando a É, criança rasga o livro, daí, né, o adulto grita, pô, rasgou e tal. O que que a criança, qual é a leitura que a criança faz? Puxa, eu faço tudo errado. Nossa, minha mãe ficou triste, meu pai, minha professora. Aí o que que faz? Nossa, nunca mais vou mexer nesse objeto para não entristecer de novo aquela pessoa. E aí afastou a criança da leitura e dos livros, né? porque assim, olhando a questão comercial também da situação. Essa camisa, quando eu ganhei ela, você usa ela só em eventos mais importantes do mundo, né? Uma vez no ano. É roupa de ir na missa, minha mãe falava. Isso, bem falado. Aí depois de um tempo, você passa a usar mais vezes. E chega um momento que você vai doar essa camisa, libera espaço, né, vai para alguém e você pode comprar outra. E vem o prazer de novo da nova. Tudo isso. No livro, não. Você fica com o livro o resto da vida. Ele fica lindo, maravilhoso na estante. Mas você não recicla, você não busca comprar de novo, você não ajuda aquele autor, aquele escritor, aquela editora na produção, né? Você podia doar um livro depois de um ano que você já leu. Você podia fazer um monte de coisas. Eu tenho um Criar. pouco de dificuldade isso daí, de doar, viu, os livros. Eu quero Eu todos imagi- pra mim. eu Olha, eu imaginei isso. empresto, eu faço circular, mas a minha Mas, coleção aqui eu não abro mão. então, mas o que eu quero dizer assim, que existe ali aquela questão que você acabou de colocar. Melhor um livro amassado, um monte de coisa, mas ele é Com usado, certeza. ele é utilizado, do que ter um livro maravilhoso que não foi. Qual que é o objetivo do livro? É para transmitir essa informação, esse conteúdo dele para as pessoas. Sim. Se ele está fechado e guardado e lindo, ele não É, cumpriu a missão dele. eu vejo muitas famílias, né, que compram um livro e falam, puxa, custou R$ 50, é muito caro. Então é um objeto de fetiche, ele fica no alto da prateleira, inacessível, só pode usar quando tiver alguém por perto, né? Então, será que a gente está formando leitor com esse livro lá em cima da prateleira? Então, é claro, né? Não é um livro brinquedo que você vai deixar na mão da criança e vai deixar que a mágica aconteça e que ali sozinha forme leitor. Para formar leitor, precisa de um mediador de leitura. Então, é importante que o adulto esteja ali, né? Lendo essa história, conversando sobre o que a história diz, né? Mas mais do que eu digo que o papel do mediador também não é aquele de, vamos fazer o personagem que mais gostou, a famosa prova do livro. Deixa eu ver se você entendeu o que está escrito aqui, né? Vamos fazer uma lista dos personagens principais. Não precisa de nada disso, né? Se a gente entende que literatura é afeto, a gente entende que quem lê está dando um carinho, né, para o leitor. Então, apenas conversar sobre o que leu, o que sentiu durante a história é suficiente. Não é preciso, né, fazer mais nada, nenhuma prova para saber se a criança entendeu o que estava ali, né? Você acha que o ciclo da leitura, ela houve esse processo, assim, teve o seu momento alto, depois as pessoas buscaram outras formas de
de entretenimento, de aprendizado, e você sente que o ciclo da leitura ela está retomando novamente, as pessoas estão pegando gosto? É uma impressão minha ou como que você vê nesse seu ambiente? Ou as pessoas que gostavam nunca deixaram de gostar e pessoas que tipo, não gostavam e passaram a gostar agora? Como que você vê esse fluxo desse momento da leitura? Eu acho que quem gosta do livro impresso, da materialidade do livro, da textura, do cheiro, nunca vai deixar de gostar, né? Tá. O cheiro, eu Antigamente adorei o era, cheiro. Eu cheiro o livro. né? Eu Então, adoro. antigamente Eu cheiro o livro, eu adoro cheirar. É verdade, eu adoro. Antigamente, o livro era uma das únicas formas de entretenimento. Não existia TV, não existia nenhuma oferta das quais a gente tem hoje, né, em abundância. Então, era muito mais comum a gente formar leitores, né? Enfim, e hoje tem muita oferta, né? Hoje tem os livros digitais, né? Os e-books, enfim. Mas eu acho que são duas ferramentas diferentes. Eu não acho que eles são concorrentes. Acho que tem espaço para os dois, né? Eu Perfeito. leio o e-book, mas também gosto do livro impresso. Então, não acho que eles vêm. Eles são complementares. São duas experiências de leitura completamente diferentes e uma não impede que a outra aconteça. Carol, o que você vai ler pra gente ali? Lê alguns trechinhos pra gente ir mesclando a nossa live. O que você vai preparar ali? Eu trouxe, assim, na verdade, eu não sabia quanto tempo a gente ia ter para ler e tal, mas eu trouxe alguns aqui, três, na verdade, ó. São três A livros live. infantis. Ah, fabuloso. São três livros infantis que eu falo assim, são para você entender esse conceito de que livro infantil é para criança, mas não somente para ela, Tá. tá? Esse daqui, por exemplo, ó, Apesar de Tudo, do Di Pacho, que é um autor colombiano, é um livro que eu dei de presente para o meu marido numa ocasião em que a gente soube que ele ia ter que trabalhar em outra cidade. Então ele ia ficar bastante tempo longe e a gente ia ficar aqui, eu e o Miguel. Então foi um livro que foi um presente meu para ele. Então você vai dizer, poxa, mas um livro infantil para adulto? Sim. Né? É um livro que você pode ler com a criança, mas é um livro que o adulto também vai refletir sobre aquilo. Isso é uma coisa importante para a gente pensar, Renê, até quando a gente vai escolher livros para as crianças. Né? Se aquela narrativa te encanta, te diverte, te emociona, né? Ela tem que agradar primeiro a criança interna de quem vai ler. Porque é muito mais fácil a gente encantar se estamos encantados. Né? Sim, Então, quando for escolher um livro, vai numa narrativa que você, adulto, goste primeiro. Que se você gostou, as chances da criança que você educa gostar também é muito grande. perfeito. Faz Você total tem que sentido. se, você tem que se divertir junto durante a leitura. Não tem que ser divertido só para a criança, tem que ser divertido para a criança e para o adulto que lê para ela. E esse é um livro que eu gosto muito, o Apesar de Tudo. Apesar de tudo. Eu vou ler aqui para vocês, ele é curtinho, tá? É a Tá. história, ó, de dois pinguins. Dá para ver aí? Dá. Dois pinguins que escolheram, né, viver juntos, se conheceram, escolheram viver juntos e caminhar aí por essa vida. Então ele começa dizendo assim, ó, estava sozinho e te encontrei. Aí aparece ele aqui, ó, encontrando o outro pinguinzinho. Não sei se fui eu que te encontrei ou você que me encontrou, mas decidimos caminhar juntos. Nos conhecer, aproveitar, viver. E quando os problemas apareceram, nós os enfrentamos juntos, tentando nos desviar deles. Nem sempre é fácil. Às vezes é mais difícil do que imaginamos. E tudo se despedaça. E nos afastamos. E nos perdemos. Mas, apesar de tudo, a coragem, a perseverança, a paciência e a resistência nos levam adiante para conseguir o que desejamos, lutar pelo que amamos e amar as nossas lutas, seguindo juntos, juntos apesar de tudo. É lindo, né?
Fabuloso. É um livro sobre se relacionar com outras pessoas, né? Às vezes parece que o mundo se parte em dois, né? Quando você está aí num relacionamento, seja com um amigo, seja com marido, esposa, enfim, o companheiro, né? E aí a gente não consegue enxergar quem é que está do outro lado de lá, a gente se perde, né, nesse relacionamento. E aí a gente fica pensando, será que essa distância é para sempre, né? E então é um livro aí para a gente se reaproximar, entender que mesmo aí, né, nessa luta que é viver a dois, é possível sim a gente sempre estar presente. É encantador, tipo assim, e tem muito a ver, é um livro muito atual, né? Sim, Ele e é é um muito livro para atual. criança, né? E a leitura E, que a criança tem, claro, é completamente diferente de nós, né, dos adultos. A criança, ela não tem a experiência do relacionamento, então, assim, ela vai fazer uma outra leitura e que é tão rica quanto. E aí, essa troca, né, de conversar sobre o que a criança entendeu, sobre o que ela sentiu, que é o mais rico. Eu digo que bons livros literários deixam perguntas. Se a gente quer respostas, a gente tem que procurar nos livros didáticos, né, nas apostilas. Livros de literatura não tem que trazer resposta. Livro de literatura tem que deixar perguntas. fabuloso essa sua concepção. Como que é a produção hoje literária no Brasil? Ela está em alta? Como que você vê? Tem chego muita coisa ou o Brasil está consumindo muita coisa fora, né? Muita coisa do mercado externo? Não, o mercado editorial brasileiro tá produzindo muita coisa bacana. A gente tem uma grande aí série de pequenas editoras independentes publicando livros de altíssima qualidade. A gente tem ilustradores e autores brasileiros incríveis produzindo muita coisa legal, né? A gente traz muita coisa de fora, sim, mas Sim. tem muita gente aqui fazendo coisa bonita. Eu estou tentando lembrar o nome daquele cavaleiro, Pança. Eu não Sancho consigo lembrar. Panza, Sancho Pança. do Miguel de Cervantes, Eu é tentei ler esse? aquele livro. A leitura é que você falou, você citou sobre a questão da narrativa ser algo para você, né, conseguir ler, né? Como você já sabe, eu sou dislexo, Sim. é muito difícil a leitura. Então eu ouço muito audiobook. E eu já tentei ler e não consegui. Eu acho aquele livro fabuloso para todas as idades. Qual que é a sua concepção? Sobre esse livro, ou você fala sobre É, livro... não, você já teve a chance de lê-lo, de entender ele ali? Alô? Oi, Oi, tá, tá tá me meio ouvindo? cortando, né? Oi, cortou. Tá Oi, meio voltou. embaçadinha aqui. Tá meio embaçada a sua tela aqui pra mim, mas A vamos lá. sua? A minha, eu vejo você bem e eu também. Pode ser que dê uma Tá. paradinha. Oi, voltou? Oi? Tá Oi. tudo bem aí? Sim. Então tá bom. Então, assim, é um livro que eu gostaria de ler, mas eu não consigo ler. Eu acho a leitura muito difícil. E Eu olha, acho, e não eu sei vou te se dizer ele uma é. coisa, eu acho que tá tudo bem, sabe? Existe um livro que é muito legal, que é um livro teórico para a gente estudar, mas que tem uma leitura bem fluida, assim, que é Os Direitos Ah, do Leitor, né, do Daniel Pennac, como um romance, onde ele vai tá. dizer justamente sobre o direito de não continuar uma leitura. Né? Você começou a ler um livro e não te prendeu atenção, não curtiu por qualquer motivo, tudo bem você abandoná-lo. Né? A gente tem essa coisa de achar, puxa, comecei a ler um livro, se eu não fui até o final é porque, nossa, eu não sou um bom leitor. Tudo bem, é um direito do leitor abandonar a leitura no meio do caminho. Se você leu uma página, tá tudo bem, aquela página te disse alguma coisa. Não necessariamente, né? E tem livro que a gente devora, que a gente lê de trás para frente, lê de novo, né? Enfim, Li várias eu vezes. acho que tem todo leitor, assim como, né, eu falo, toda panela tem sua tampa, todo leitor tem o seu livro. Né? Então, se você Verdade. ainda não encontrou o livro ideal, não desista que você vai encontrar, né? Nessa linha que você está falando, livros para criança ou não, Pequeno Príncipe, ele é um livro feito para adulto ou ele foi feito com uma linguagem de criança para atingir o adulto? Como que você entende a leitura do Pequeno Príncipe? Ah, e o Pequeno Príncipe é um clássico da literatura que eu acho que todo mundo deveria ler em algum momento da vida. É um livro, como eu gosto de dizer, para todas as infâncias, para crianças de 0 a Todas as noventa e infâncias. nove anos. Né? É um livro que tem uma linguagem que vai
que vai abraçar assim a infância de todas as pessoas, né? Seja você pequeno, grande, ele tem algo a te dizer, né? Então eu acho que é uma leitura que todo mundo deveria fazer em algum momento da vida. Existem algumas adaptações, né, para cinema, né, para filmes. Não sei se alguém já Sim, assistiu. Existe um mais recente ali, enfim, uma animação bem interessante que para quem gosta de ler e ver, e imaginar sim. e olhar de novo, dá para viajar bastante, né? E é legal a gente falar dessas adaptações, Renê, porque muitos livros, né, muitos clássicos, né, especialmente os contos de fadas, eles foram adaptados numa tentativa de higienização das histórias, de atender aí essa demanda do politicamente correto, e com isso a gente perde, né, uma tradição que é passada de geração para geração. Então eu sempre digo que é bom a gente tomar cuidado com as adaptações que a gente escolhe, procurar por boas versões, que não fujam aí tanto, né, das suas versões originais, porque muitas adaptações acabam aí transformando completamente a história e virando outra, né? É, eu não sei se é o assunto para hoje, né? Mas assim, eu fico pensando, uma coisa que nasceu há 500 anos, 1000 anos, sei lá, ou até mais tempo atrás, é natural que vai sofrer mudanças no dia de hoje. Hoje é diferente, não é a mesma concepção. Como que você vê isso? Porque a gente teria que mudar a história, reescrever a história que já foi escrita, né? Tipo, se aquela era a realidade daquele momento, né? Como que você vê isso? Você acha que isso não era necessário mudar e sim ter outras novas histórias? Eu acho que quem conta um conto aumenta um ponto, né? É claro que esses contos da tradição oral, especialmente, eles vão sofrer alterações ao longo dos anos, como já sofreram, e Sim, tá sim. tudo bem. Mas é importante a gente conhecer, né, a versão original, até para a gente valorizar aí o trabalho daquelas pessoas que fizeram aquilo, né, na época. Então, eu não vejo problema em adaptar, desde que você sempre coloque a fonte, né, de onde você pesquisou, para que essas histórias não se percam. Elas são muito importantes para a construção e o entendimento histórico, social da humanidade, né? Fabuloso. O que você tem mais ali guardadinho pra gente para ler alguma coisa? O que você tem? Ó, eu tenho esse aqui, que é um livro para todos os dias. É uma leitura que Ah, eu fiz no Instagram, lá do Conversa de Quintal, logo no tá. comecinho da quarentena, porque é um livro que me dizia muito sobre isso que a gente está vivendo. De novo, é um texto super atual, né? Então, acho que posso ler, a gente tem tempo Por para favor. ler esse? Esse Não sei aqui quanto é. tempo, mas a gente tem uns. No total, a gente vai fazer de 40 a 45 minutos. A gente tá com Tá, 27. então a gente, de repente, encerra com esse aqui. Esse livro, ele foi escrito pela Isabel Minhoz Martins e pelo Bernardo Carvalho, que são dois autores portugueses, que são maravilhosos e tem bastante coisa deles traduzida aqui no Brasil. Vale a pena procurar aí, porque essa dupla faz muita coisa bonita. É um livro da editora Peirópolis, um livro para todos os dias. Vamos lá. Há dias tão grandes que parecem um mês inteiro. Há dias que passam num abrir e fechar de olhos. Há dias para esquecer, há dias para lembrar. Há dias simples, há dias, meu Deus, que são uma confusão. Há dias silenciosos, mergulhados nos seus botões, há dias que dão vontade de falar. Há dias cheios e dias em cheio. Há dias quase vazios e dias que mudam as nossas vidas. Há dias em que só pensamos no futuro e dias em que temos saudades de quase tudo. Não é não? Não é super atual? Muito. Há dias com grandes manhãs e dias que se prolongam pela noite adentro. Há dias sonolentos, nublados como sonhos, há dias reais, dias irreais e dias surreais. Há dias cheios de amigos e outros mais sozinhos. Há dias em que chove a cântaros. Há dias em que perdemos a chave e dias em que perdemos o ônibus. Há dias em que fazemos aniversário. Há dias de greve, de trânsito, engarrafamento, dias de eleições e de novos governos, dias sem carros, dias da mãe, do pai, da criança, dias da música, da água e da dança. Há dias em que perdemos a esperança. Há dias em que cruzamos os braços e dias em que arregaçamos as mangas.
Há dias em que ninguém nos cala. Há dias em que queremos mudar nisto tudo. Há dias em que temos vontade de partir e dias em que temos vontade de voltar. Há dias coloridos e dias em preto e branco. Há dias negros, verdadeiramente maus, e dias azuis. Há dias trágicos. Há dias em que aprendemos uma palavra nova e dias em que temos uma palavra bem debaixo da língua. Há dias em que tudo são 7 cores: os pássaros, a vizinha, o porteiro, as flores. Há dias bons para andar de bicicleta e de triciclo. Há dias em que perdemos a cabeça. Há dias em que começamos tudo do princípio. Há dias que já se vão. Há dias que nunca mais chegam. Há dias em que contamos os dias para as férias. Há dias em que temos orgulho do nosso país e outros que nos deixam muito envergonhados. Há dias de cerimônia e outros em que preferimos andar descalços. Há dias que passam correndo e dias que vão andando. Há dias de surf e dias de sofá. Há dias em que não fazemos a lição de casa e dias em que quebramos o cofrinho. Há dias que esticam. Há dias que deviam durar para sempre. Há dias em que queremos mesmo é dormir debaixo de uma grande árvore. Há dias em que precisamos de um café e dias em que precisamos de um abraço. Há dias em que fazemos um amigo. Há dias em que as coisas andam para trás e dias em que o mundo anda para frente. Há dias que pedem um show de música e dias em que bom mesmo é cantar no chuveiro. Que delícia. Há dias e dias. Dias que não são dias e melhores dias hão de vir. Estamos aqui, né? Esperando esses dias melhores. Meu Deus, Carol, que gostoso te ouvir. E Que é um gostoso te livro, ouvir. né? Dizem por aí que é um livro para criança. Mas não é um livro que todo adulto merece ler? Essa questão de a própria, acho que você está quebrando isso, ajudando a quebrar, essa questão, eu não sei quem colocou, mas isso aí é livro de adulto, né? Porque para ele poder passar isso para uma criança, ele também tem que ler, né? Sim, mas eu acho que essa é a ideia. As pessoas que fazem livros para criança hoje, elas entendem que a criança precisa que alguém preste a sua voz, né? Precisa de um Alguém está mediador de perguntando aqui leitura. qual o nome do livro. Um livro para todos os dias. Um Da livro para todos editora os dias, pessoal. Petrópolis. Vou aproveitar e dar um recadinho aqui para todo mundo que está acompanhando a live aqui, maravilhosa com a Carol Braga, que depois que eu salvar essa live, ela vai para o IGTV. E por alguma questão de tecnologia, todos os comentários são apagados, todos. Sim. Vai lá para o YouTube, apaga tudo. Então, eu vou pedir uma gentileza para você que mandou alguma pergunta, que fez algum comentário bacana para Carol, escreva ali, por favor, no IGTV daqui a pouquinho, a hora que salvar a live. Por quê? Pelo menos a Carol consegue devolver a resposta, ela consegue interagir com você. E senão não fica parecendo que não houve um respeito. Não é que não houve, às vezes vai a deletar e a gente não vai ter o contato para poder responder. Então, e lembre-se, se você participa de outras lives, lembre-se disso, que as lives não estão sendo salvas os comentários. Então, lembre de depois de A gente salvar. perde, né, os comentários. Mas é uma dica só para quem está colocando, às vezes, alguma pergunta interessante aqui para Carol, correr o risco de não ter a resposta. Carol, o que vai acontecer na sua concepção, na parte educacional, essa questão da distância? Eu sei que você está envolvida com isso, você tem essa preocupação, você tem a questão da conversa de quintal, que é um local físico para receber as pessoas, e nesse momento não está recebendo. Mas como que você vê, você não tem a obrigação de ter uma bola de cristal para acertar, pelo amor de Deus, mas é uma concepção, principalmente as escolas públicas que não têm acesso à internet ou tecnologia para essas aulas. Como que você vê essa retomada das escolas, possivelmente no ano que vem? Como que você encara isso?
Olha, a minha especialidade é com infância, né? E eu, particularmente, acho que educação infantil não se faz com educação remota, né? Eu acho que o conteúdo da primeira infância é a socialização, é o contato, é o estar junto. Então, se a gente quer estar presente nas telas, o ideal seria usar as telas para tirar as crianças da tela. Né? Eu acho Tá. uma sacanagem, não tem outra palavra, deixar as crianças, né, pequenininhas ali na frente da tela, fazendo folhinha de atividade. Isso não deveria jamais existir. Eu acho que seria aí o momento de ouvir de novo, que as crianças sentem, né? Mais do que agora aprender se casa é com S ou com Z, o que está mais em jogo agora é a saúde mental, né? A educação emocional das crianças. E acho que Fabuloso. esse retorno, né, vai ter que contemplar bastante isso no seu planejamento, né? Não é para a gente achar que vai voltar e vai continuar de onde parou. Esquece, né? Esse ano você tem que planejar outra coisa. Então, é planejar mesmo com foco na educação emocional, que é uma habilidade do futuro e que a gente precisa desenvolver nas nossas crianças. Carol, para quem está ouvindo a gente hoje ao vivo, ou talvez daqui semanas, nós estamos no ano 2020, talvez algumas pessoas daqui a alguns anos, né? A pessoa que é professora, que é escola, que é mãe, né, que é pai, que enfim, que é educador, que ouve você falar assim, eu preciso de uma ajuda. Que tipo de orientação, de assessoria, que é a conversa de quintal, que a Carol Braga faz, e tipos que eu posso me sentir à vontade, na liberdade de entrar em contato para que a gente possa alinhar. Qual é o seu serviço, o que você hoje acompanha, né, no geral? Conta pra gente, por favor. A gente oferece aqui cursos de formação, né, voltados aí para quem quer aprender mais sobre o livro para as infâncias, para quem quer formar leitores, para quem quer ser um bom mediador de leitura. Nós também Mediador. damos assessoria para famílias e escolas, para montar uma biblioteca, para escolher bons livros, o que faz de um livro um bom livro, né? Muitas vezes a gente acha que está formando leitores e está formando ledores. Né? Existe uma grande diferença, né? Conta para mim a diferença, leitores e ledores. Ler não significa, né, só apenas ler, decodificar o código escrito, não significa que eu vou me transformar num leitor, né? Eu posso ter aí essa habilidade de leitura, mas não ser um leitor, né? O leitor é aquele que realmente mergulha nesse texto e aprende com ele e sente, né, e tira algum proveito dessa situação, né? É aquilo que a gente conversou da leitura-fruição. Não é apenas um ledor que leu porque tem que estudar para a prova ou que leu só porque alguém pediu, né? Então, eu acho que essa é a principal diferença. Nós temos uma lojinha especializada em livros para a infância, para todas as infâncias. Então, Ótimo. essa lojinha ela está dentro do nosso espaço físico, que agora está fechado. Então, nesse momento, a gente está vendendo através de delivery, né? A pessoa pode me chamar no WhatsApp e aí eu mostro as opções que a gente tem e posso entregar. Isso para Campinas, tá? A gente não faz Tá. venda online para o Brasil todo. Então, duas coisas. Primeiro, fale o seu WhatsApp para ficar registrado, por favor. E a segunda esse tipo de orientação eram cursos presenciais, mas são cursos hoje que você também faz esse tipo de orientação virtual, algum treinamento virtual? Sim, a gente teve que se reinventar nessa pandemia, né? Certo. Então, já antes da pandemia, na verdade, muita gente pedia esses cursos online, eu torci o nariz, não fazia, e aí tive que me render, né, a isso aí, porque eu acho que agora o online é um caminho sem volta e é um caminho bonito, que a gente está percebendo que é possível, sim, ser também um caminho humanizado, né, um lugar carregado de afetos. Mesmo que a gente volte para o presencial, os cursos online, eles vão continuar. Então, a gente está fazendo, sim, bastante encontro online. Quem quiser acompanhar a agenda, tá tudo lá no nosso Instagram. O Instagram é @conversa de quintal. No perfil tem um link onde você consegue se inscrever para todos os cursos que estão acontecendo e tem também um link que te leva direto para o nosso WhatsApp, caso você tenha alguma dúvida. Fabuloso, Carol. Pronta para nosso quadro Somos Contadores de Histórias? Opa, nossa, eu tinha até esquecido. Eu tinha que preparar um lápis e uma caneta, aí, um papel. Isso. É fácil de resolver, é fácil. Legal. Então vamos. Será? Ó, Pronto, hein? eu sou aquele tipo de pessoa que eu não conto nem chapeuzinho vermelho sem ler o livro, hein? Eu sou do livro, eu não sou boa contadora de história, eu sou só boa mediadora de leitura. A gente vai descobrir isso daqui a pouco, fica tranquila.
Então vamos. Diga três Deixa eu só palavras. falar uma coisa aqui. Olha, a Ana Leme, que Ah, é a nossa parceira, está aqui dando um recado do ah, movimento literário, que ela é a responsável pela nossa loja física aqui de Campinas, né? Que eu falei que eu só entrego para Campinas. Mas para quem certo. é de outras cidades e quer um livro que a gente indicou aqui no Conversa de Quintal, é só entrar em contato com a Ana do movimento literário, porque Ana, aí, isso, ela entrega para todo o Brasil e atende nossas clientes aí de outras cidades. fabuloso, Ana. Vão dar muito trabalho para você, Ana. Vamos fazer chegar livros no Brasil todo aí, se Deus quiser. Isso aí. Bora lá. Então me conte, Então fale vamos. três palavras aleatórias, Carol. 3 palavras: Aleatórias. gratidão, Gratidão, livro, livro, infância. infância. Anote as minhas duas. 2 ou 3? Você vai falar só 2? Eu falo duas. Tá, Macarrão, certo. chinelo. Chinelo. Então é assim, ó. Obrigado quem tá mandando um oi aí, falando um oi pra Carol. Obrigado pelo carinho, pela conversa. Obrigado. Papo bom. Foi incrível mesmo. É assim, Carol, você costura, você coloca num balaio essas 5 palavras, mistura essas palavras, cria a história, manda pra mim, eu continuo a história em cima da sua história, devolvo pra você e você finaliza a história. Tudo isso em 1 minuto. Mas, peraí, eu tenho que dobrar esses papeizinhos, é isso? Não, 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 não. Você vai costurar as palavras, você vai fazer uma história. Era Tá. uma vez. Você mistura as palavras. E aí eu uso as minhas palavras e as suas. As 5, você já usa 5. No momento Tá. oportuno, você me manda a história e eu continuo a história em cima da sua história. E depois eu devolvo e você finaliza tudo isso em 1 minuto. Então, gente, Ih, no quadro Somos Todos Contadores de Histórias, Carol Braga, Conversa de Quintal, Era uma Vez, é com você, Carol, seja bem-vinda. nossa senhora, aí eu começo contando uma história com essas palavras. E Era uma vez. Tá. Era uma vez, era uma vez, é, era uma vez um livro que tinha muita gratidão por uma criança que era a dona desse livro. E essa criança, um dia, comendo macarrão, deixou derrubar o molho nas páginas do livro. E esse livro, que tinha muita gratidão por essa criança que comia macarrão, ficou muito bravo, porque onde já se viu uma criança derrubar molho de macarrão nas páginas do livro? E essa criança ficou muito chateada com o livro, que era o seu melhor amigo, porque ela, sem querer, tinha derrubado molho nas páginas desse livro. Essa criança teve a sua infância roubada por um instante. Ela não fez por mal. Ela queria que aquele livro continuasse sentindo gratidão. E aí, E aí, essa criança cai no sono e adormece sobre aquele livro. E naquele sono profundo, ela viaja. Ela encontra um chinelo voador, que também é capaz de ter mágicas, como se fosse um tapete mágico voador. E era aquele chinelo, ela sobrevoava todas as cordilheiras. E aí ela dizia para aquele seu livro que tinha ficado chateado com aquele pouco de molho de macarrão, que foi sem querer. Mas em recompensa, ela ia proporcionar as maiores aventuras para aquele livro, com o seu chinelo mágico, porque ela ia levar muita alegria e aventura e emoção. E assim foi uma infância maravilhosa, porque ambos entenderam que acidentes acontecem, imprevistos acontecem, mas são imprevistos que podem ser sanados quando as duas partes querem se resolver. Aquele menino acorda de um profundo sono, olha o seu livro, que já não tem mais a mancha de macarrão. Aquele molho já não existe mais.
e a gratidão dele é profunda. E o mesmo acontece com o livro. É com você. Ah, acabou já, tem que ser esse final. Meu, você é um contador de histórias nato, né? Eu sou péssima para criar histórias assim de improviso. Não diga isso. Você foi ótima, você foi sensacional. Eu preciso treinar, gostei dessa brincadeira. Sabe quem é boa para isso? Minha sócia que tá aqui, a Rô. A Rô Então ela fala é para ótima para criar. Qualquer dia você convida ela para criar história aqui com você. Uma coisa que eu fiz, mas eu fiz poucas vezes, Carol, é a live criativa, aonde 5, 6 pessoas entram ao mesmo tempo. Por exemplo, você entra, conta uma história comigo de 1 a 2 minutos, já sai, entra outro, sai, entra outro. Tipo assim, uma rotatividade. E eu quero fazer isso com crianças. Não sei se você sabe, mas a live começa com a ideia de contar história para as crianças no início da quarentena e as crianças não se interessaram, quem se interessaram para os adultos, né? Por isso que eu dei sequência. E aí eu acabei fazendo uma live com algumas crianças ao longo dessa trajetória. A criança mais jovem tinha 6 anos, que eu me encantei, uma poeta, né? Uma poetisa, uma menina poetisa. Carol, então fica o convite, fala com a sua sócia que eu quero vê-la aqui para a gente contar grandes histórias juntos. Combinado. Seu conteúdo foi maravilhoso. Aqui, queria deixar um beijinho e um agradecimento para todo mundo que participou, que veio prestigiar, vai prestigiar ali o Instagram Conversa de Quintal, né? Para que a gente possa se fortalecer cada vez mais. E se você gosta do conteúdo aqui do canal Peoncast, entra ali, apoia os afiliados, Magazine Luiza, que é o Magazine Educar. Tudo que você compra ali no Magazine Educar é destinado, tirando os impostos, para a educação pública e também o link da vaquinha. Tá bom, Carol? Gratidão total, foi incrível. Eu que agradeço, viu, Renê? Obrigada pelo convite. Qualquer hora também quero te receber lá no quintal para você contar aí a história do projeto Turma do Pulguinha, que eu adoro, né? Essa história por trás da história. Para você contar o seu livro. Vamos combinar depois um papo lá também no nosso quintal. Vai ser uma honra. Fica com Deus, gente. Bom dia. Tchau, beijo. Tchau, tchau.